Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Se olharmos o universo e sua magnitude, é possível nos perguntarmos: por que somente existe vida na Terra e os outros planetas? Os motivos ainda são estudados, mas um consenso existe na ciência. A Terra permite perfeitas condições para que os seres habitem nela. E isso pode ser visto através de cálculos matemáticos que explicam o perfeito ajuste do universo. Enquanto a ciência naturalista usa o termo coincidência antrópica para explicar essa harmonia, os cientistas criacionistas falam de planejamento e chamam esse princípio de constantes antrópicas. Da mais grandiosa beleza natural à menor partícula existente, a ciência aponta a complexidade o tempo todo. Mas em meio a essas belezas, vemos também fenômenos assustadores. Apesar desses eventos, podemos dizer que o planeta é perfeito para a vida? E eu vou em busca dessas e outras respostas. Para entender mais sobre as constantes antrópicas, eu vou conversar com quem entende do assunto. Então, essas constantes, elas determinam um pouco a intensidade das forças, das interações que a gente conhece. E ainda, vou visitar uma horta no terraço de um dos maiores shoppings de São Paulo. Nós ocupamos basicamente tudo que é possível ocupar aqui com esse plantio. Muito legal isso! Vamos compreender como pequenos detalhes ajudam no equilíbrio da vida. Para que o homem possa existir, olha toda a infraestrutura que Deus teve que construir anteriormente. Então, isso demonstra um planejamento de muito tempo atrás, muito bem feito. Tudo isso daqui 30 segundos. Fica com a gente, que Origens de hoje tá imperdível. Caminhando pelas ruas é possível observar muito mais do que uma rotina, mas uma sincronia de movimento, uma variedade de formas e cores, tudo representando uma aparente sintonia entre as coisas. Desde galáxias e estrelas até os átomos e partículas subatômicas, a estrutura do universo representa essa sincronia através de cálculos. São constantes fundamentais do universo. Os cientistas marcaram os valores desses cálculos como estritamente precisos, tanto que, se qualquer alteração tivesse ocorrido, não haveriam estrelas, planetas e, claro, a vida. Tem um físico que começou a estudar essas constantes da física, chamado Paul Dirac, um importante físico do século passado. Ele, em algum momento, começou a se interessar por essas relações, né, entre constantes que aparecem nas teorias da física. Existem várias, né? A constante gravitacional é uma delas, que é a mesma constante de Newton. Então, essas constantes, elas determinam um pouco a intensidade das forças, das interações que a gente conhece. A gente conhece 4 interações, né? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear, que se divide em 2, a forte e a fraca. E essas interações têm intensidades muito diferentes. Mas as relações, né, entre essas intensidades ainda não é conhecida. A causa dessa diferença de intensidade não é conhecida e elas são associadas a essas constantes universais. Não à toa, o tema constantes antrópicas inspira a curiosidade dos cientistas, como o astrônomo real britânico Sir Martin Rees. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. Se alguém afirma, não é surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Essas características especiais
são surpreendentes e improváveis. A ciência, ela é, no fundo, um grande raciocínio indutivo, que é a descoberta de processos naturais, que é a descoberta de leis em forma de equações matemáticas. E aí, nessa equação matemática, vão existir variáveis que são tempo, espaço, podem ser temperatura, vão existir variáveis dessa natureza e vão existir parâmetros para essas, digamos, letras na equação. Quando você pega, por exemplo, a lei da gravitação, ali vai existir a massa do objeto que gera o campo gravitacional, vai existir a distância desse objeto até um certo ponto aonde a gravidade vai ser medida, e vai existir uma letrinha chamada G, chamada de constante de gravitação. A massa do objeto é uma grandeza física. A distância do objeto até o ponto é uma grandeza física, é uma distância. Agora, essa letrinha G, ela não é uma grandeza física no mesmo sentido, ela é um parâmetro. De onde veio esse parâmetro? Ele tem que ter vindo de fora do sistema. E o que está de fora do universo? Essa é a grande pergunta. Um outro grande questionamento é também se tudo que observamos é exatamente real ou se por trás da vida existem mistérios ainda não explorados. Ou, quem sabe, um segredo, uma codificação a ser desvendada. O livro tem códigos que são as palavras. Nós temos as páginas, a capa, tudo está perfeitamente feito para a nossa leitura. E mesmo não tendo o nome do autor na obra, nós atribuiríamos a alguém a sua autoria. No universo, na sua infinitude, possui os códigos muito mais complexos e claramente equilibrados. E o ajuste fino do universo, que pode ser visto em cálculos, são conhecidos como constantes antrópicas. Se você variar levemente uma dessas constantes, toda a estrutura do universo, tudo aquilo que nós conhecemos, pode mudar por completo. Por exemplo, a gravidade é a força mais fraca de todas, mas é a que tem maior alcance. Se ela fosse um pouco mais fraca, talvez nunca as estrelas teriam se formado. Se as estrelas não tivessem se formado, não existiriam elementos químicos mais pesados, não existiria oxigênio, carbono, nitrogênio, ou seja, nós também não existiríamos. Por que essas constantes estão tão justamente bem ajustadas para que o universo exista como a conhecemos e que a vida como a conhecemos existe? Veja, nós só conhecemos um tipo de vida. Pode existir outros tipos de vida? Pode, não sei, eu só conheço uma. Pode ser que com pequenas variações, outros tipos de vida fossem possíveis. Então, ou seja, você tem uma questão do ovo e a galinha. Porque as constantes são essas, nós existimos, ou nós só existimos porque as constantes são estas? Agora, o criacionista, ele vai dizer o seguinte, que é assim porque Deus escolheu assim. Por que ele escolheu assim? Aí você vai ter que um dia perguntar para ele. Assim como na natureza, podemos ver o exemplo de interdependência no automóvel. Por exemplo, esse funcional e elegante veículo é feito de componentes que interagem entre si e possuem materiais apropriados, tal qual acontece no universo. E você pode ver isso em cálculos e formas. Se no carro você estiver em movimento, se uma peça soltar ou alguma coisa parar de funcionar, o risco de sofrer um acidente de trânsito é muito alto. O mesmo acontece no universo. Se algo sai da sintonia fina, um número errado, uma mudança nas forças naturais poderia extinguir a vida. Bom, primeiro, se você está dizendo que algo é imperfeito, é porque ele não é perfeito, ou seja, ele não está cumprindo alguma função, ele não está, digamos, funcionando direito. Ou seja, quando você diz que algo é imperfeito, você está pressupondo que existe alguma função naquilo, ou seja, atribuir imperfeição ou perfeição ao objeto, você já está pressupondo que ele foi planejado com alguma função. Não é que
desmereça o conceito, você está afirmando o conceito, porque a percepção de perfeição, imperfeição, defeito só é possível com o pressuposto do propósito daquilo. No entanto, é curioso que esse debate gere tanto interesse, não somente dos filósofos e pensadores, mas também dos cientistas e que não necessariamente são cristãos. O próprio Stephen Hawking certa vez disse: "O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida." A gente pode dizer que ele é ajustado para que a vida exista, porque se você tem uma variação de 3% na massa dos quarks, provavelmente a vida não existiria, ou pelo menos a vida como a gente conhece. Certo. Né? Ela não existiria. Então, é possível dizer que ele é ajustado. Por outro lado, existe uma outra visão, que a gente não pode desprezar, de que você poderia ter universos com parâmetros diferentes, com constantes diferentes. E uma outra vida, né? Ou uma outra vida ou sem vida. Né? Então, nós estamos aqui porque a vida surgiu. Né? E a vida surgiu porque os parâmetros são esses. Então, essa é uma visão alternativa que não pode ser provada pela ciência, do mesmo jeito como dizer que o universo é ajustado também não pode ser provado pela ciência, simplesmente porque foge do âmbito da ciência que é delimitado pelo método científico. Certo. Propósito ou acaso? Não existe uma resposta correta na ciência, mas através dos estudos dessas constantes, podemos sim tentar entender um pouco mais do mundo em que vivemos. E claro, refletir sobre como ele seria se uma vírgula de um cálculo fosse diferente, se uma peça não encaixasse. Será que existiria a vida como a conhecemos? E isso que eu vou investigar no próximo bloco. Ainda hoje, eu vou conhecer exemplos de constantes antrópicas. A temperatura não é adequada, não tem oxigênio, que é o que a gente usa. Né? Visitar uma horta no meio da maior cidade da América Latina. Nós ocupamos basicamente tudo que é possível ocupar aqui com esse plantio. Muito legal isso. E vamos entender o que tudo isso tem a ver com as nossas origens. Para que o homem possa existir, olha toda a infraestrutura que Deus teve que construir anteriormente. Então, isso demonstra um planejamento de muito tempo atrás, muito bem feito. Tudo isso logo depois do intervalo. Até já! Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora, e tenho viajado para diferentes lugares para saber mais das nossas origens. E no bloco anterior... Toda a estrutura do universo, tudo aquilo que nós conhecemos, pode mudar por completo. Eu quis saber mais sobre as constantes antrópicas e qual a relação delas com um Criador. Ele vai dizer o seguinte, que é assim porque Deus escolheu assim. Por que Ele escolheu assim? E ainda, entender se vivemos em um planeta perfeitamente ajustado para receber vida. A gente pode dizer que ele é ajustado para que a vida exista, porque se você tem uma variação de 3% na massa dos quarks, provavelmente a vida não existiria. E agora? Não parece, mas eu estou na maior cidade da América Latina, São Paulo. E eu estou aqui para conhecer um projeto incrível do Shopping Eldorado, de fazer uma horta no telhado. Conhecido como Telhado Verde, o Shopping Eldorado tem usado o topo do prédio para a criação de uma horta orgânica com mais de 5.000 metros quadrados. E eu já estou aqui com o Sérgio, que é o superintendente do Shopping Eldorado. Sérgio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nós estamos no Telhado Verde. Como surgiu o projeto? Tem mais ou menos quase 10 anos. Nós começamos com esse projeto em 2012. O objetivo dele sempre foi como é que a gente poderia reduzir a nossa pegada ambiental, problemas de impacto que um grande centro comercial pode trazer numa cidade. E o lixo é o principal impacto que esse empreendimento poderia trazer, né? Então, nós começamos a trabalhar num processo de separação de todo o lixo para fazer um processo de reciclagem. E nas praças de alimentação, nós também começamos, lá em 2012, a separar todo o lixo orgânico.
e grande parte do composto orgânico que é produzido, ele é trazido para essa cobertura aqui. Compostagem nada mais é do que acelerar um processo que a natureza já faz, né? Então, quando algum produto, alguma matéria orgânica, um fruto, uma árvore, ela cai, vai se decompondo com o passar do tempo. O processo de compostagem é você, através de sistemas, acelerar esse processo para que aquele produto ele se dissolva e os seus nutrientes fiquem disponíveis para serem reutilizados como adubo para outras condições, outras produções. O cuidado com o nosso planeta nos dá um olhar mais cuidadoso, mais atento ao lugar que habitamos. Entender como compostagem e até tantas outras coisas são possíveis me deixa ainda mais curiosa. E claro, eu me questiono se tudo o que vemos, ouvimos e sentimos só é possível porque houve um planejamento de um Criador. Imagina você, uma situação completamente diferente. Imagina que você esteja num paredão e existe um pelotão na sua frente com armas apontadas para você e aí todas elas começam a atirar. Depois de algum tempo, você está ouvindo o barulho dos tiros e você ainda está vivo. Você abre os olhos e percebe que todos eles erraram. Essa situação é mais ou menos análoga a essa explicação de que se nós estamos aqui, então é lógico que nós vamos perceber essas propriedades. A explicação do universo, do ajuste do universo é mais ou menos essa. As constantes da física, das constantes das leis físicas e das condições iniciais do universo, elas têm os valores muito precisos. E eles poderiam ser qualquer outro valor. Não há nenhuma lei física que mande que esses valores sejam o que são. Então, puxa, por que os valores têm aqueles valores? De maneira análoga, é mais racional crer que houve um propósito naqueles valores. O mesmo propósito proposto pelo Saulo, eu encontrei nessa horta incrível no telhado de um dos maiores shoppings da cidade de São Paulo. Para cuidar do meio ambiente e, claro, da vida, eles fazem um trabalho de recolher o lixo orgânico do shopping e transformá-lo em adubo para essa grande plantação a céu aberto. O interessante é que em cada espaço disponível, vamos dizer assim, no telhado, tem um lugar para poder plantar. Lugar de plantação, exatamente. Tem para aquele lado, nós estamos lá, tem atrás da gente para aquele outro extremo também. Exato, nós ocupamos basicamente tudo que é possível ocupar aqui com esse plantio. Muito legal isso. O que responsabilidade deu para vocês serem pioneiros, né, aqui nas principais, ou a maior cidade da América Latina, e o único shopping que começou com esse projeto? A gente sempre focou em como reduzir impactos ambientais de um grande centro comercial na maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, né, e poder servir de exemplo, né? Então, hoje, muitas empresas acabam nos visitando, alunos de faculdades, alunos de ensino fundamental, para entender como é que eles podem entender os problemas que eles têm em casa, o problema que eles têm na empresa deles e replicar um projeto como esse. Sérgio, a gente estava lá no telhado, onde que nós estamos agora? Agora nós estamos aqui na parte inferior do shopping. Onde tudo acontece, né? Aqui é a nossa usina de compostagem, então todo o lixo orgânico do shopping vem para cá. Aqui ele faz uma triagem adicional e coloca dentro desse equipamento, e junto com esse equipamento ele adiciona cal virgem, um acelerador de compostagem e um pouco de pó de serra, né? Uma usina que você me contou que foi feita por vocês. Esse equipamento nós compramos uma sucata em uma indústria que estava desativando. Ele originalmente era um equipamento para secar fumo de indústria de tabaco e a gente adaptou ele para que ele se transformasse em uma composteira. E então nós chegamos à solução ideal para cá. Sente orgulho do que o shopping fez? Muito orgulho. Não só eu, como todos os funcionários aqui, eles são muito
orgulhosos e participam, são muito engajados com esse projeto, participam ativamente de todo ele. Seja grande ou pequena, toda participação é bem-vinda em um mundo onde cada vez mais se debate a preservação ambiental. E do mesmo modo que uma mínima alteração pode prejudicar o meio ambiente e todo o ciclo de vida de determinadas espécies, com o nosso planeta, se ocorresse uma alteração nas constantes antrópicas, simplesmente não estaríamos aqui. Vênus, por exemplo, tem uma atmosfera que é completamente diferente da atmosfera da Terra. E lá, provavelmente, não tem vida, porque não tem as condições necessárias para a formação da vida, né? A temperatura não é adequada, não tem oxigênio, que é o que a gente usa, né? Existem formas de vida que não dependem de oxigênio, mas todas elas dependem da água, né? A água, aparentemente, é uma substância importante para a formação da vida, de acordo com o evolucionismo, né? Então, se você não tem água, não tem surgimento da vida. Se esta fosse uma questão puramente científica e não tocasse em qualquer questão religiosa, duvido que qualquer cientista que examinasse as evidências deixaria de inferir que as leis da física nuclear foram deliberadamente concebidas tendo em vista as consequências que produzem no interior das estrelas. Entre as explicações para o surgimento dessas constantes antrópicas, é possível ver um planejamento por trás do princípio antrópico? Pensando em nós, se nós vamos criar ou construir alguma coisa, normalmente nós planejamos o que vamos fazer porque nós temos um objetivo. Vamos tomar como exemplo a Semana da Criação. O ponto final da Semana da Criação é a criação do homem. O sábado é o descanso após a criação terminou com a criação do homem e da mulher. Certo. A joia-prima é a mulher. O homem é um rascunho só. Para que o homem possa existir, olha toda a infraestrutura que Deus teve que construir anteriormente. Então, isso demonstra um planejamento de muito tempo atrás, muito bem feito. Porque se fosse algo diferente, o homem não poderia existir. O homem, tal como o conhecemos, não poderia existir. Assim como numa rádio, você tem lá os marcadores de um rádio, você tem que fazer um ajuste para que a sintonia entre no lugar certo para você poder ouvir música. É mais ou menos isso. O ajuste fino do universo é como se fosse um rádio, só que com zilhões e zilhões de marcadores. O ajuste foi colocado num marcador, de modo que se você alterar um pouco, você desestrutura as leis do universo. E quem ou quem colocou na estação certa? Estamos aqui hoje por uma casualidade? Ou a sintonia fina é, na verdade, fruto de planejamento? Perguntas como essas talvez nunca tenham uma resposta precisa, mas vão continuar sendo feitas por uma sociedade imensamente curiosa. E na próxima semana vai ter muita aventura. Eu quero saber mais sobre a gravidade. Então, à medida que a velocidade aumenta, essa força de resistência do ar aumenta mais rapidamente. E eu vou experimentar na prática os efeitos da gravidade. Semana que vem você vê tudo isso no Origens.